Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, ministrou muito no meu coração no dia de ontem. Então acredito que é uma palavra pontual aqui para sua vida também, sabe? Eu sinto muito, assim, eu vejo, né, Deus direcionando para compartilhar essa palavra, porque eu sei que muitas pessoas, que Deus quer tocar o coração, quer esclarecer para muitas pessoas aqui, utilizando esse vídeo aqui, tá? Então, o Espírito Santo vai conduzir cada palavra que sair da minha boca, tudo ele irá conduzir, cada pensamento que vier. O Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para conduzir esse vídeo. Então, se você está aqui, não é por acaso, é porque essa palavra pontual, chave para sua vida, é para você, tá? Então, eu quero iniciar compartilhando o sonho profético que Deus me deu ontem, né? Assim que eu acordei. E eu sou difícil, né, de sonhar. E eu sei quando é Deus, porque eu lembro do sonho. E o sono, assim, que eu tenho, né, e tal, me toca muito. E começa a me trazer alguns esclarecimentos, tá? Então, ontem, né, quando eu acordei, eu sonhei, eu até contei, né, pra algumas pessoas, pra minha mãe. E foi muito forte pra mim, né, que eu tô passando por uma estação nova em Deus. Algo novo do Senhor está sendo gerado, sabe? E aí, no sonho, eu tava grávida, olha isso. No sono, né, no sonho, eu tava grávida e tava tendo parto. Na hora do parto, eu via, né, o bebê saindo e colocavam o bebê enrolado em cima de mim e falava assim, ele não resistiu, morreu. E aí o bebê enrolado em cima de mim, né, na hora do parto, falando que o bebê tinha morrido. E aí, beleza, essa foi uma cena. De repente, pulou pra uma outra cena no sonho, onde eu, Michelle, aparecia falando, também não tinha como, né, não falecer por causa da minha rotina estressante. Olha isso. Por causa da minha rotina estressante, não tinha como o bebê, né, ter sobrevivido. E ali, né, eu falava assim, agora eu tenho que ir no médico ver se tem alguma coisa no meu útero, né, fazer alguns exames. Olha isso. E só foi isso. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu lembrava de cada detalhe dessas cenas, as imagens. E ali eu perguntei pra Deus, sabe? Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer, né, falar comigo? O que o Senhor tá querendo me dizer, né, falar e eu não tô conseguindo entender. E aí, ok, eu fui trabalhar. E aí, Deus começou a falar, ministrar esse sonho que eu tive, né, no meu coração. E Deus começou a falar sobre algo que eu tenho com o Senhor, que eu estou gerando com Ele. É um projeto do Senhor vindo do céu, que Ele me confiou. E ali Deus falou para mim, filha, toma cuidado, não se distraia com a sua rotina, porque a sua rotina pode abortar os meus projetos para a sua vida. E ali eu vi que Deus estava me chamando para um tempo onde que eu, né, vou agora, né, passar por um processo nele para curar algumas coisas. E tem muito a ver com a palavra que eu vou trazer aqui para vocês, que Deus me deu. Por isso que eu falava, né, no sonho, eu falava assim, agora eu tenho que ir no médico, ver o que tem no meu útero, enfim, ver o que tem no meu útero, fazer exames. E Deus pediu para eu ir para esse médico, que é o nosso amado Deus, né, o médico dos médicos, e para sondar o meu coração, ver a minha rotina, o que tem ainda das minhas emoções, comportamentos, que pode abortar os planos dele, o projeto dele para minha vida. E aqui eu quero ler com vocês a palavra que Deus nos deu, que está lá em Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 21, que diz assim, ó: Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e nem desanimem. E aqui eu posso dizer para vocês, né, que é o estado que eu tava, literalmente, antes de ter este sonho profético, sabe? Então, aqui vai um alerta para você que se você está gerando algo novo, sabe? Pode ter certeza que Deus já deixou aqui escrito que nós teremos medo e desânimo. Então, quando você tiver, por isso que Deus pediu, né, para eu rever a minha rotina, sabe? O que eu tô fazendo, com que eu estou me distraindo, porque do jeito que eu estou hoje, o algo novo de Deus pode ser o quê? Abortado na minha vida. Porque muitas vezes Deus, ele não depende de nós para nada. Mas ele
se alegra em deixar a gente fazer conosco as coisas. Então, muitas vezes, quando Deus entrega algo grande pra gente, a gente se distrai, deixa com que a nossa rotina aborte os planos dele, passa pro próximo, passa pra outra pessoa. Porque ele gostaria muito desse projeto fosse executado contigo, mas se você, né, abortar, ele não depende, os planos dele, os projetos não serão parados, né, não serão fracassados, porque muitas vezes a gente se distrai. Não, ele simplesmente passa pro próximo que está aqui, ó, alerta, tá disponível, tá ouvindo ele, se dedicando, tirando o medo e o desânimo, deixando de lado, sabe? E aqui vejam que antes mesmo da gente enfrentar o novo de Deus, nós teremos que enfrentar, né, os nossos medos e os desânimos da vida. Então, antes de tomar posse, vejam que aqui em Deuteronômio fala que antes do povo de Deus tomar posse da terra prometida, eles tiveram que lidar com esse medo, com esse desânimo, tiveram que enfrentar, né, os inimigos, muitas vezes, ó, dentro de nós, sabe? Dentro deles. Então, tiveram, muitas vezes, quando Deus confia algo pra gente, a gente tem que lidar, tem que enfrentar os nossos medos, o medo, vergonha, timidez, sabe? A gente tem que enfrentar. E aqui Deus esclareceu muito pra mim, sabe? Por isso que eu estava indo, no final do sonho, eu falava que eu tinha que ir no médico, ver o meu ventre, né, pra ver se tinha algo, e fazer exames. Então, se você está passando por isso também, eu te convido você a procurar a Deus, ir pro seu secreto. Falar com Deus, sabe? Ver se tem algo em você que tá impedindo você passar, executar, dar à luz, sabe? Aos projetos dele e não abortar os planos. Amém? E aqui, sempre quando fala de algo novo, né, de Deus para nossa vida, uma nova estação, muitas vezes nós seremos convidadas a mudar a nossa alimentação. A nossa alimentação, ela vai precisar mudar. E diz muito aqui, mais lá na frente, quando o povo conquistou a Terra Prometida, lá em Josué, tá assim, ó, Josué 5, abram aí a sua Bíblia comigo, Josué 5, do 12 ao 16. Tá escrito assim, ó. Um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Porque, não sei se você se lembra, mas Deus, o maná, o alimento, né, pro povo de Deus vinha, caía do céu. Deus mesmo alimentava o seu povo, o maná caía do céu. Mas aí aqui agora tá falando que eles conquistaram a terra prometida. E falando assim, ó. Um dia depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então, muitas vezes quando nós vamos entrar na nova estação, no novo de Deus, o nosso alimento, muitas vezes nós mesmos teremos que produzir este alimento. E aqui, eu não sei vocês, né, mas quando nós estamos regradas na nossa alimentação, mudamos o nosso hábito, né, alimentar, muitas vezes, o que nós fazemos? Quando a gente vai para algum lugar, ou muitas vezes a gente evita de ir para algum lugar porque a gente quer comer, né, em casa, porque a gente quer produzir o nosso próprio alimento, mais saudável, sabe, do jeito que a gente gosta. Então, muitas vezes, quando a gente tá nessa organização aí de hábito alimentar, a gente muitas vezes não vai, né, pros restaurantes, comer fora, a gente procura mais comer a nossa própria comida. Ou quando a gente vai pra algum lugar, eu não sei se com vocês também, né, já fez assim, quando vai pra algum lugar e você tá regradinha ali, você pega e leva a sua própria comida, sabe? Então aqui também com o povo de Deus, né, quando eles tomaram posse da terra prometida, daquilo que Deus preparou pra eles, eles tiveram que o alimento deles mudaram. Não tinha mais maná. Agora, eles comiam, né, o alimento da própria terra, da terra prometida que Deus preparou para eles. E na palavra de Deus diz, quando o povo foi tomar posse da terra prometida, eles tiveram que enfrentar os inimigos que estavam lá. Deus desviou, muitas vezes, eles, né, durante o deserto, rumo à terra prometida, Deus desviou eles de algumas guerras, mas quando eles chegaram na terra prometida, eles tiveram que enfrentar os inimigos que estavam lá. Então, conosco não é diferente. Nós teremos que enfrentar muitos inimigos, sabe? Para tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, muitas vezes, o nosso inimigo, ele vai falar mal da gente, ele vai afrontar a gente, vai atacar as palavras que a gente tem de Deus para nossa vida.
querer colocar dúvidas em nós, sabe? Colocar dúvida na nossa mente. Vai querer atacar a sua família, o seu ministério, sabe? Querer te julgar, falar mal, caluniar, zombar. Sim. E nós teremos que enfrentar, sabe? Esses inimigos. E no final, né? Se você for ler mais adiante, as escrituras, tá falando que o povo de Israel venceu. Os israelitas venceu cada inimigo da terra. Porque posso te dizer uma coisa, e que a palavra de Deus tá bem claro, né, nessa passagem, fala que o que o povo passou no deserto, sabe, preparou eles para enfrentar esses inimigos. Então, Deus diz hoje para você, né, o que ele também diz para mim, que tudo que nós passamos, que nós já passamos. Gente, eu tive que cortar aqui o vídeo porque meu celular parou, mas voltando aqui. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai te alcançar, vai ser bênção e a palavra pontual de Deus para sua vida. Porque os impedimentos acontecem, mas nós fazemos o quê? Nós vencemos. Tá? Então, aqui, se você tá aqui nesse vídeo, Deus te diz que tudo que você passou te preparou para vencer os inimigos dessa nova estação na sua vida. Amém? E o tempo novo de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente precisa ficar esperta. A gente não pode se distrair, sabe? E a gente precisa entender como Deus está fazendo, como o Espírito Santo está se movendo. E até mesmo como o inimigo da nossa alma, o inimigo está se movendo para nos atacar. Porque não sei se você sabe, mas você está em guerra. Então, desperta hoje. Porque aquela pessoa que tá numa guerra e ela não sabe que tá numa guerra, ela já perdeu. Então, se você desperta, você entende que você tá numa guerra, você começa o quê? A lutar. E aí você começa o quê? Vai que nem Davi disse. Eu vou até você, gigante, o inimigo dele, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o que aconteceu? Se você já conhece a história, né? Já sabe que Davi venceu. E é assim que nós vencemos. Em nome do Senhor dos Exércitos. No nome de Deus, que é o nosso Deus, que está conosco. Porque é maior que está conosco do que o que está no mundo, que são os nossos inimigos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse despertar, para esse novo tempo que você está passando com Deus na sua vida, sabe? Para você ter discernimento, para você procurar ir para o médico dos médicos, ir para o seu secreto, ser uma mulher do secreto com o Senhor, sabe? Buscar mais, ter mais intimidade, mais discernimento, mais sensibilidade à voz dele, sabe? Para entender as estações da sua vida, para você não se distrair, não deixar com que a sua rotina, né, estressante muitas vezes, que nem eu contei aqui para você do sonho, a sua rotina, sabe? O seu muitos afazeres te tire desse lugar e possa abortar os planos dele para sua vida, sabe? Eu recebi, né, tanto depois do sonho, né, que eu tive, eu busquei esse discernimento de Deus, o Espírito Santo me falou que era isso de fato, e aí eu também recebi uma palavra profética, né, de uma mulher de Deus, e nessa palavra profética, eu tô até olhando aqui, depois eu coloco aqui pra vocês também, ela mandou pra mim uma foto do girassol, e colocou assim, ó, ele faz tudo novo, deixando as coisas velhas para trás, avançando para o meu alvo, que é Cristo. É isso. Avançando para o meu alvo, que é Cristo. Então, quando o novo de Deus chega na nossa vida, nós teremos que vencer, sabe, os nossos inimigos, os nossos novos inimigos. E você vence como? Olhando para o alvo, que é Cristo. Amém? Então, que essa palavra, até mesmo para não estender muito esse vídeo, possa edificar você que está aí, Deus te chamou para gerar, sabe, algo novo com Ele. Então, saiba que você tem que se armar, ter as armaduras de Deus, sabe, contigo, para você ir para essa guerra, você vencer os novos inimigos que irão vir, né, contra você. Sabe, que você possa mudar quanto antes, a sua alimentação, sabe? O quanto antes. Que você não fique mais no raso, no leitinho ali, que você possa produzir em Deus, sabe, o seu próprio alimento, as suas próprias experiências com Ele, sabe? Quando eu digo alimento, assim, é você produzir aquilo que direto do coração de Deus para sua vida. Não viver de experiências de pessoas ou do passado. Não, é você pegar e construir, começar a se alimentar de novas experiências, alimentos novos, sólidos, sabe? Que irão te enraizar mais em Deus. É sobre isso, entende?
A tal ponto que você vai se encher dele, da verdade dele, e essas mentiras, sabe, que o inimigo vem contra você, essas mentiras, elas vão embora. O medo, o desânimo vão embora da sua vida. Para que assim você possa, de fato, cumprir, dar à luz, de forma saudável, aquilo que Deus está gerando em você. Amém? Então, eu quero orar aqui com você, em nome de Jesus. Vamos juntos? Vamos juntas orar a Deus? Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Ó, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, das nossas fraquezas, Pai. Nos perdoa, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Pai, o Senhor tem liberdade em nós, Senhor. Nos ajuda a enfrentar os nossos inimigos, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a enfrentar os nossos medos, Pai. O desânimo, Senhor, que todo medo e desânimo caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Que todos os nossos inimigos venham ao chão, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter, Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós. Em nome de Jesus, faz assim com as suas mãos. Em nome de Jesus, derramar sobre nós, Pai, sabedoria, discernimento do alto, discernimento espiritual, Senhor, sobre nós, para sabermos lidar, Senhor, enfrentar essa nova estação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa rotina, Senhor, estressante muitas vezes, que a nossa rotina com muitos afazeres, Senhor, não venha nos tirar do centro da Tua vontade, do Teu propósito, não venha abafar, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nos coloca sempre no centro da Tua vontade, nos dê discernimento, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Não permita, Senhor, que nós possamos andar por caminhos que não é de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós recorremos hoje a Ti, Senhor, que é o médico dos médicos. Venha nos curar, Senhor. Curar tudo aquilo que há em nós, Senhor, e que a gente muitas vezes não entende, não sabe, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, venha, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer os nossos medos, Pai. A timidez, vergonha, Senhor, toda paralisia, tudo aquilo que nos paralisa, Pai. Som do nosso coração, a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, e nos traz cura hoje, Pai. Libertação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ouve, Pai, que o Senhor nos vê, Senhor, e em Ti está a nossa confiança. Em Ti está a nossa confiança. Amém? Tenho certeza que com Deus nós vencemos todas as coisas. Todas as coisas. E o tempo novo na sua vida vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E as suas guerras, os inimigos, Deus está à sua frente. Você irá, sim, dar à luz de forma saudável daquilo que Deus te confiou, aquilo que Ele entregou em suas mãos. Em nome de Jesus. Porque a partir de hoje, tudo aquilo que vinha contra você para te dar medo, desanimar, paralisar, caiu por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fique firme em Deus. Vá, porque Deus está à sua frente. Beijos. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você, esse vídeo falou com você, você recebe, digita amém aqui nos comentários. Deixa o seu like. Compartilha também com alguém que precisa, que está nessa mesma estação, gerando algo de Deus, que eu sei que vai ser bênção para a vida dela também. Porque nós estamos aqui, conectadas, juntos, na mesma fonte, que é Jesus. Então, se você está gerando algo de Deus, outra pessoa que também que você sabe, que saiba que está gerando, compartilha com ela. Deus está trazendo essa palavra pontual pra gente nesse dia, porque Ele quer preparar a gente para dar à luz aquilo que Ele mesmo está gerando. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.